Oi, gente! Estamos aqui mais uma vez de Papo pro Mundo. Pois é. Feliz! Pois é, Elis Rafael. Então, minha gente, depois de um período assim, fazendo externa, nós estamos assim, externa, estúdio, a gente vai alternando, né, Rafa? A depender do assunto. Pois é, né? depois de um bom tempo, estamos aqui de volta, pessoal. Sabe por quê, Rafa? Porque nós estamos em busca de boas histórias. Exatamente. E quem eu consegui um contato, uma pessoa muito interessante, tem ótimas histórias. E pra gente nunca é problema voltar pro estúdio, né, Elis? Nunca é. E vou falar uma coisa, Rafael. Esse cara entende muito do que ele fala, viu? Entende. Eu assisto né? ele, já assisti várias vezes, continuo assistindo. E é uma sumidade, eu posso dizer assim, em ufologia no Brasil e no mundo. Exatamente. Tá? Então, nós estamos aqui hoje entrevistando Edson Boaventura. Bem-vindo, Edson. Seja bem-vindo. Agradeço aí o convite. Com certeza hoje o papo vai ser bem interessante, de outro mundo. E de outro mundo. E nós estamos também com Luciano Loyola, né? Que ele tem um caso a relatar pra gente. De avistamento, não é isso? Sim, é um prazer ter vocês no convite e é um prazer estar do lado do Edson. Acompanho muito o trabalho dele. Então, E para quem não conhece o Edson, eu vou ler aqui rapidamente, porque, gente, é difícil memorizar tanta história que tem aqui. O currículo dele é extenso. Quer que eu resumo? Então resume. Pode resumir, então você resume. Senão você vai ler esse negócio tudo aí, vai metade do Vamos lá, Edson, fala um pouquinho de você. Olha, eu iniciei na ufologia depois que eu vi um objeto no litoral paulista, né? Isso em 1981. Era uma nave-mãe soltando objetos menores. A partir daí, eu criei o GUG, Grupo Ufológico do Guarujá. Pesquisamos cerca de 500, 600 casos só no litoral paulista. E aí eu me envolvi com casos clássicos brasileiros, o caso Varginha, a Noite Oficial dos OVNIs, Operação Prato e mais recentemente o caso Cláudio, que aconteceu em Minas também, que é bem legal porque tem documentação oficial e os militares perseguiram seres, está escrito isso nos documentos. Além disso, a gente participou de vários eventos nacionais, internacionais, né? E também escrevi 3 livros. O livro primeiro foi esse aqui, Alienígenas no Passado do Brasil. Tem um caso de Campinas aqui, que depois a gente vai falar, que é a primeira abdução em 1931. E o último livro é o caso de Varginha, ETs de Varginha montando o quebra-cabeça. E assim, a minha história de vida, né, eu já estou 45 anos na ufologia, a gente procura utilizar a metodologia científica nesses estudos. E me especializei também principalmente na questão de documentos militares, né, da Força Aérea, Marinha, Exército e Polícia Militar. Alguma coisa do extinto SNI, a BIM e tal. Como então, sempre, estão sempre relacionados ao assunto, né? Sim, e assim, a minha história de vida, então, ela está mesclada com esses casos, né? Porque a gente sempre pesquisou em campo, olhando no olho da testemunha, indo nos locais. Tive em 12 pousos, né? Onde ocorreram pousos de naves com certas alterações físico-químicas nesses locais. E além disso, né, além dos documentos militares que me atraem muito, eu gosto de ufoarqueologia. Né? Já terminando o currículo, né? Ufoarqueologia é a presença desses fenômenos através de pinturas rupestres, de petroglifos e relíquias históricas, arqueológicas. Algo do tipo, eram os deuses astronautas. Eram os deuses astronautas, exatamente. Inclusive, eu escrevi 2 artigos que foram publicados no livro do Eric von Däniken. Só não tem na língua portuguesa, mas ele publicou lá na Suíça o nosso trabalho em sítios arqueológicos aqui do Brasil. 2 perguntas, rapidinho, antes da gente começar, porque a gente vai falar de Campinas, tem muita história para cá, viu, gente? Pro interior de São Paulo. Mas você falou a respeito da questão do ufólogo, da profissão do ufólogo, você falou que tem uma questão de técnica, né, que envolve técnica e tudo para poder atuar com isso. O ceticismo está entre elas, né? Entre a característica do ufólogo. Como é que você lida com isso? Primeiro a gente tenta provar que não seja algo relacionado ao fenômeno OVNI. Né? Então a gente vai dentro daquilo que é convencional. Vamos supor que chegue na nossa mão um vídeo.
né, de um suposto objeto voador não identificado. Só que aquelas luzes pode ser de um drone, pode ser um balão junino, pode ser uma série de outras coisas. O satélite do Elon Musk, que é muito confundido Sim. na atualidade, algum tipo de aeronave secreta, né? Então, primeiramente, o ufólogo sério, ele tenta descartar as hipóteses possíveis. No final vai sobrar ali, ou é OVNI, ou é alguma outra coisa, ou é um drone, né? Hoje, ou inteligência artificial, né? Hoje a gente tem essa ferramenta jogando contra a ufologia, porque muita gente fabrica, né? Vídeos de discos voadores, de OVNIs, né? Faz na inteligência artificial, ou usando programas digitais, e contamina, né, a internet com isso. Como é que está essa questão da inteligência artificial? Tá dificultando o trabalho do ufologista? Prejudica muito, muito, porque a gente acaba perdendo tempo em analisar esses vídeos fake. Mas consegue chegar nele. Consegue chegar descobrir que é fake, porque existem ferramentas forenses para poder analisar. São programas, né, que você entra dentro do vídeo ou da fotografia, ou no EXIF, por exemplo, da fotografia, e consegue ali ver se houve algum tipo de manipulação ou não. Então a gente pode dizer que o ufólogo, ele é, primeiramente, antes de todo mundo, ele é o cético. Ele tem que ser cético. Pelo menos eu sou. Agora, aquele entusiasta da ufologia, que não é um ufólogo, um pesquisador, um investigador, às vezes envereda pro misticismo. Então aí a ufologia deixa de ser um estudo científico para ser uma crença, porque aí vira a religião dos discos voadores praticamente. Tem gente que é assim, que é totalmente crédulo, acredita em qualquer coisa, não tem filtro nenhum. Exato. Né? Então, infelizmente, nós convivemos com esses dois tipos de pesquisadores ou entusiastas. Tá bom, Edson. Agora vamos entrar propriamente Nos em alguns casos. Né? Como a gente grava aqui no interior de São Paulo, em Campinas, e o Edson disse que tem muitos casos que aconteceram aqui na cidade desde muitos anos atrás, digamos 100 anos atrás aí, né? E conta pra gente, qual foi o primeiro caso que aconteceu aqui na região de Campinas? Olha, existem casos de 1800 que ocorreram aqui na região, mas naquela época não era interpretado como disco voador ou OVNI, era interpretado como uma bola de fogo, um fenômeno misterioso celeste que foi avistado. Então, existem alguns registros com poucos detalhes, mas Campinas foi o celeiro da primeira abdução do Brasil. Nossa. Todo mundo pensava, né, porque teve um caso que ele foi mais popularizado, que é o caso Antônio Vilas Boas, que aconteceu em São Francisco de Sales, em Minas Gerais, em 1957. Só que esse ficou, assim, conhecido mundialmente, porque houve pesquisadores naquela época que eram bem relacionados com o pessoal americano, e aí o negócio explodiu. No caso campineiro, de 1931, ou seja, guarde essa data, porque a era moderna dos discos voadores é a partir de 47. Então, em 1931, não se falava ainda de disco voador, de nada disso. E aconteceu, então, com o senhor José Florencio, uma abdução. Ele tinha 9 anos de idade. Eu tive entrevistando ele aqui em Campinas. Eu acredito que ele já deve ter falecido, mas na época que eu estive aqui foi 2010, ele ainda estava vivo. É esse senhor aqui, ó. Tá bom. Isso vai sair aí na tela. Nessa época, o José Florencio, então, o que aconteceu? Ele estava jogando bola, era uma criança, junto com seus coleguinhas ali, de dia, isso. Não era tão cedo ainda, já era finalzinho da tarde, mas não estava escuro ainda. E aí, de repente, um disco voador pousou e a molecada saiu correndo. E ele ficou. E aí desceram seres, né, como esse desenho aqui, com umas roupas espaciais, né, capacete, antena no capacete, e
Pegaram ele, tinha uma roupa meia verde, assim, meio verde musgo, e levaram ele para dentro da nave. E entrando lá dentro da nave, ele foi levado para uma sala, colocaram uma espécie de cinta, um negócio na cabeça, uma toalha, parecia uma toalha gelada nas costas dele. Fizeram uma experiência, tinha mulheres lá dentro também, homens. Quando eles tiraram as máscaras, né, os capacetes, ele percebeu que se tratavam de pessoas assim, parecidas com os humanos. E ficaram ali, conversaram alguma coisa, depois ele foi levado para fazer uma excursão na nave, viu uns painéis, viu um cara lá colocando numa espécie de buraco um líquido metálico dentro da nave, isso em 1931. E terminado esse tipo de pesquisa que eles fizeram com o garoto, a nave provavelmente voltou e sabia onde era a casa dele, porque a nave baixou ele, jogou um foco de luz e ele já estava assim na porta de casa. Ele foi sendo iluminado, já era noite, foi sendo iluminado até a porta de casa e ele abriu a porta de casa, o objeto apagou aquela luz e depois decolou, foi embora. Ele entrou, estava o pai e a mãe esperando ele. Menino, onde que você estava, né? Que já é tarde, né? Aí ele contou toda aquela história, que estava jogando bola, aconteceu isso, tal, desceu a nave e não acreditaram, né? Os pais não acreditaram nele, deram uma surra nele. Nossa. E ele foi dormir. No dia seguinte, a mãe dele trabalhava no hospital, aqui de Campinas. Aí o menino falou assim, tá um negócio nas minhas costas. Esquisito, assim, Eita. tá coçando, tá ardendo. Que ela olha as costas do José Florencio, percebe que tem um monte de feridas, né? Uma doença esquisita. Aí, como ela trabalhava no hospital, levou. Aí o doutor Roldão, naquela época, Roldão, atendeu o garoto, né, para ver o que era, tal, mas não sabia também. Mas falou, acho por bem, deixa ele por aqui, vem trabalhar com ele, a gente vai acompanhando. Deu pílulas do Dr. Ross e biotônico Fontoura, né? Que era na época. Que na época era bem popular esse tipo de coisa. E ficou assim, depois de um tempo aí cicatrizou. Mas o fato de ter aparecido as feridas nas costas dele é que fez com que os pais acreditassem na história. Aí um músico famoso de Campinas chamado Cataldo Bove, e que também era um entusiasta da ufologia, um pesquisador, e que já tinha pesquisado outros casos também em Campinas, se interessou pelo caso e entrevistou o garoto. Então, o primeiro pesquisador a recolher os dados dessa primeira abdução em Campinas foi o Cataldo Bove. Inclusive, esse assunto, né, esse caso, ele ganhou notícia, por exemplo, na Suíça, na Alemanha, porque naquela época tinha um pesquisador chamado Walter Biller, e eles trocavam, né, esses casos, tal, e aí foi publicado na língua lá daquele país esses casos interessantes que estavam ocorrendo aqui no Brasil. Isso no período, essas publicações do período? Isso, posterior. Posteriormente. Então, o caso de 1931, ele seria, assim, a primeira abdução que ocorreu em Campinas. Teve outras, né, posteriormente, mas a mais emblemática aqui de Campinas seria essa. Depois, a gente tem, assim, na década de 50, no mês de dezembro, exatamente no dia 13 de dezembro de 1954, o que ficou conhecido como o caso da chuva de prata. O que foi isso? Na rua Major Solon, várias pessoas estavam ali, estavam ali, Centrão. nesse dia no centro, e viram durante o dia 3 objetos em forma de cone, né, parecendo uns triângulos, e esses cones estavam voando no céu e em um determinado momento começaram a despender uma substância prateada, por isso que ficou chuva de prata. E aquela substância caía quente na calçada
e tinha algumas protuberâncias, assim, né, algumas irregularidades na calçada, e depois de algum tempo aquilo solidificou. O Correio Popular, né, os jornalistas do Correio Popular ficaram sabendo, um monte de gente que tinha visto aqueles objetos soltando essa substância e tudo mais, e aí resolveram então mandar um jornalista para cobrir. Foram feitas algumas matérias jornalísticas e a partir daquele dia houve vários casos publicados nos jornais de avistamento desses objetos. Houve uma verdadeira onda de avistamentos naquela época. E aí essa substância coletada pelos jornalistas, a aeronáutica ficou sabendo desse fato, mandou um telex, naquela época era telex, para a redação do Correio Popular. Eu tenho esse telex, inclusive, e eles pediam para que a redação entregasse o pedaço daquele metal para que eles levassem para a aeronáutica para estudo. Aí veio um sargento chamado Nelson Bandeira. Ele esteve na redação do Correio Popular e coletou esse material e levou. Hoje a gente não tem assim qual foi o resultado que a aeronáutica fez ao analisar esse metal despendido daqueles discos voadores que sobrevoaram aqui Campinas. Mas alguns moradores locais que também obtiveram esses fragmentos conseguiram colocar na mão do Dr. Visvaldo Maffei, que era dos laboratórios Young, né? Então ele conseguiu analisar. E o que deu nessa análise? 88,91% de estanho puro. Então, na época, foi um frenesi, assim, né? Porque estanho puro, você poderia até tentar fabricar, né? Mas geralmente o estanho que tinha algumas impurezas que não teria sido encontrada nessas amostras. Teve um grupo campineiro também que posteriormente conseguiu pedaços desse metal e que chegou a analisar posteriormente, descobriu que era 94% puro. Ou seja, era até maior o percentual do que o Visvaldo Maffei. Se fosse uma pessoa ali, né, de fundo de quintal, tivesse que fazer, não conseguiria fazer. Não conseguiria chegar nesse... Naquela época, não. Naquela época, não. Hoje, você pode conseguir até estanho 99,99. Mas naquela época, não. Eu tenho um vídeo, um pedacinho de um vídeo, aí a gente pode até colocar para as pessoas verem, que é desse metal. Eu fiz em VHS. É um professor da Unicamp que tinha ainda um pedaço desse fragmento. A gente vai colocar esse vídeo para vocês aí. E aqui tem uma foto também que a gente compara um desses fragmentos com uma caneta. Tá? Mas essa é uma caneta Bic, viu? É uma caneta Bic daquela época lá. Não, eu tenho uma caneta Bic aqui, ó. E o interessante é que eu descobri agora recentemente, através de um amigo, que o tio dele morava aqui em Campinas e achou um monte desse material e que depois analisaram e descobriram que era estanho. Aí que ele resolveu fazer? Foi no museu, no parque mais antigo aqui da cidade, que tinha naquela época animais empalhados, tinha minerais, rochas, e entregou tudo isso aí. É quase 1 quilo que ele tinha desse material, entregou lá. Eu tive mais recentemente para tentar reaver ou ver esse material, mas infelizmente não tem mais nada lá, a gente não sabe onde foi parar isso. Conversei com algumas pessoas, eles falaram que as instalações lá passaram por reforma diversas vezes, e em alguma situação devem ter levado, né? Quem levou, quem está com esse material desprendido dos OVNIs, nós não sabemos. Com 50 anos do caso, o jornal Correio Popular resolveu entrevistar novamente algumas testemunhas de Campinas e trouxe à tona novamente esse caso interessante que envolveu evidências físicas desse fenômeno OVNI. Então, bem interessante. Interessante por ser no centro da cidade, né? No centro da cidade. Né? Luciano, aproveitando,
a gente gostaria que você contasse um pouco da sua história. Você fez um avistamento aqui na cidade de Campinas também? Não. Ou foi em outra cidade? Foi em Minas Gerais. Foi em Minas. E foi um assunto bem interessante, porque a gente tinha marcado para ir fazer uma pescaria, e a gente ia num rancho de um amigo meu, o Alexandre. E aí nós pegamos, então a gente está Pouso Alegre, você indo sentido norte, Belo Horizonte, sul, São Paulo. Então saímos de Pouso Alegre, estávamos indo para sentido Belo Horizonte, fica mais ou menos uns 10 quilômetros de distância. Quando a gente estava quase chegando ao rancho, a gente indo para Belo Horizonte ficava ao lado esquerdo. E tem uma certa planície e depois uma mata, atrás da mata era o rancho dele. E aí eu olhando, eu falei, Alexandre, tem umas luzes na mata, parece que tem gente com lanterna lá. Você tá vendo? Aí ele olhou, porque estava dirigindo, não podia ficar muito... ficou aquele não é, e eu tive a nítida certeza que tinham, e não era um, dois, não, era vários, andando na mata, se mexendo. Aí ele pega o carro e passa o pontilhão, e nós descemos, a rodovia ficava uns 2 metros acima da planície. Aí a gente desceu, na hora que a gente parou no portão para entrar no rancho, ele esqueceu a chave. Aí ele ligou. Eu falo ligou, né? Então ele tinha um celular na época, né? Ligou pro irmão dele, falou, traz para mim a chave, que eu tô sem a chave aqui. Falei, não, tudo bem, nós ficamos esperando no portão. Isso deve ter sido 98, 99, entre essas duas faixas de tempo, né? E a gente estava lá, eu falei, Alexandre, vamos dar uma olhadinha ali, porque eu estou curioso. Porque tinha luzes nessa mata. Aí a gente foi andando, no meio da mata, tinha uma parte que não era tão fechada assim, e a gente entrou uns 2, 3 metros adentro dela. Quando nós entramos, o Alexandre estava na minha frente, eu estava logo atrás. A sensação que a gente teve foi que um saco de cimento caiu de uns 3 metros de altura e bateu no chão. Um som alto mesmo, uma coisa... E aí nós ficamos paralisados naquele momento, e o Alexandre, eu acho, com medo, claro, eu também estava, a gente agachou, peguei um pedaço de pau na mão, um pedaço de pau na outra, a gente agachado, olhando para um lado, para o outro, não dava para ver muita coisa. Ele falou, pega a arma aí que eu vou matar, pega a arma aí que eu não tinha arma nenhuma, né? Passou, não sei, alguns minutos, segundos talvez, eu não lembro disso, e ele saiu correndo para sair da mata, e eu fui atrás. Falei, Alexandre, o que aconteceu nessa mata? E a gente, não, Luciano, caiu uma coisa na minha frente. Eu vi um monte, mas ele não mexia. Então, a minha preocupação é porque se fosse um animal, quando cai, sai correndo. Não, caiu e ficou. Aí a gente saiu e voltou para o carro. Estava esperando e conversando sobre o assunto. A gente estava de costas para a mata quando aconteceu o avistamento. Uma luz intensa, tão intensa, que eu vi a minha sombra. E essa era a noite, eram as 8, 8:30 da noite. E quando subiu aquela luz e deu uma claridade, mas foi muito, virou dia. Quando a gente olha para trás, você tocou no assunto de bola de fogo, o que eu vi foi uma bola de fogo, e não era pequena não. Ela devia estar o quê? 20, 30 metros, no máximo de altura. A gente viu ela subindo, foi quando ela iluminou todo aonde ela estava, e ela foi passando por nós, numa velocidade lenta, por isso que é uma coisa que até hoje eu não consigo definir, porque não tem, você confundiu com... Não confundi com nada. Passou sobre nós, e onde passava, iluminava um raio de 120 graus, mais ou menos, iluminava tudo. A gente enxergava detalhes da vegetação. E ele foi passando por nós, e um barulho bem característico, parecia uma... A lembrança que eu tenho é que como se fosse o sol, e aquele som, não sou sonoplasta, mas um negócio ruidoso passando em cima, e aonde passava, iluminava tudo. E uma lembrança que eu tenho, estava passando uma carreta na rodovia, ele passou em cima da rodovia, a gente viu exatamente a carreta, aonde ele passava, Iluminava tudo. como se fosse dia mesmo, virava dia. E aí Minas Gerais é uma terra de muitos montes e montanhas, ele passou por um monte e sumiu. Atrás do monte. Eu falei, cara, acabou de pousar em outro lugar, a gente não é só especulando.
E a gente, Alexandre, o que a gente viu? E a gente ficou, tava até meio espantado, não dá para explicar. Porque quando a gente fala avistamento de OVNI, todo mundo fala disco voador, triangular, com luz embaixo. Não, eu vi uma bola de fogo. De fogo. O formato de prato, né? Em Minas... Não, uma bola mesmo. Não, ou o formato de prato, dando continuidade ao que você disse, né? Então, em Minas, essas bolas de fogo, eles nomeiam folcloricamente de Mãe do Ouro. Entendeu? Lá eles falam... você não precisa falar bola de fogo. Fala Mãe do Ouro, que ele já sabe o que é. São esses objetos que... Então já teve relatos de avistamentos dessa... O que você viu foi o ar ionizado, aquela luz intensa, e o que iluminava, geralmente, é o cone de luz sólida, de luz que eles jogam em cima, que eles raptam as pessoas, animais. Então Mas eles vão fazendo... Isso é uma nave? É uma nave. Mas aquilo é um orbe? OVNI, objeto voador não identificado. Tá, mas o que ele pode ter sido um orbe que ele pode ter visto? Não, pelo tamanho que ele está falando, eu acredito que deveria ser até tripulado. Eu acredito que sim, porque eles estavam lá. E aquele barulho que você escutou, provavelmente foi algum ser, alguma coisa que pulou ali. Porque a intenção que eu vejo hoje é que estava coberto por um plasma, talvez, entendeu? Mas olha, para terminar a história. Aí, quando esse objeto sumiu atrás da montanha, que não era uma montanha, era um monte. A gente ficou lá esperando o irmão dele chegar, que ele ia trazer a chave para a gente entrar. A gente ia fazer uma pescaria no outro dia. Passado, acho que não demorou 4, 5 minutos. Veio uma névoa bem densa, isso é que foi mais estranho. Passou em cima da rodovia e veio vindo em nossa direção. Que chegou ao ponto da gente não enxergar um palmo na frente do nariz. Eu falei, Alexandre, vamos embora que aqui eu não quero ficar mais. Alguma coisa aconteceu, nós presenciamos alguma coisa, e aí nós fomos embora. Então, o que eu digo? Todo mundo fala, disco voador, todo mundo tem essa ideia, acredita, só que é o seguinte, hoje eu tenho certeza, porque o que eu vi foi real, e marcou na minha vida, e eu conto essa história para algumas pessoas só, não é para todo mundo, porque a maioria das pessoas são um pouco céticas. Você estava drogado, vocês tinham bebido. Eu falei, não, a gente não tinha feito nada ainda. Eu realmente presenciei aquele momento. E o Alexandre foi uma testemunha ocular junto comigo, né? E depois disso, hoje, eu sou totalmente adepto que não estamos sozinhos no universo. Então, você pode se considerar... E que na nossa geração... nós iremos ter um contato do terceiro grau. Com certeza. Você pode se considerar dentre as testemunhas das pessoas que tiveram realmente um avistamento, um contato com esse tipo de fenômeno. Ou seja, privilegiado, né? É um privilegiado, né? Porque não é todo mundo que vê, né? Tem muitas pessoas que criticam, que nunca viram, né? Muitas vezes é porque também não está olhando para o céu, né? E hoje em dia fica todo mundo olhando para o celular, é um negócio absurdo, né? Ninguém olha mais. E não é aquela coisa, eu vejo luzes. Não, gente, eu vi a nave muito próxima, uma coisa inacreditável. Você sentiu alguma energia Nada, quente, não sentia, frio? Não senti quente, não trazia calor, não tivemos nada. E o que mais me deixa constrangido, eu nunca mais vi nada. Foi o único avistamento da minha vida. Você percebeu se a plantação teve algum movimento? Não quando mexia. Passou por cima? Não, tinha algum... só um som, aquele som de ronco, amarelo como o sol, como se estivesse pegando fogo a bola inteira, uma coisa bem estranha, e aonde passava iluminava. Ou seja, não tinha vento, não provocava como um drone, né, que provoca vento ali. Qual foi o ano mesmo? 1998, não 99. Tinha drone, né, naquele tempo. Não tinha. Não. Era uma... Em Minas Gerais estão sendo filmados... É que eu não vi destoado dessa forma, eu vi nitidamente. Eu vi uma bola nítida. A bola redonda mesmo. A gente vai jogar que isso aqui tá longe, né? Deixa eu colocar aqui na câmera. Mas é exatamente isso. Então, isso aqui foi em Itaúna, Minas Gerais, em 2024 agora. Né? Então, é uma filmagem, isso aqui são frames, né, de uma filmagem. Exatamente nessa cor. A gente vai colocar aí na tela para vocês.
para vocês E acompanharem. Amarelo, né? Mas só que Amarelo. você viu redondinho. Eu assim. vi redondinho, eu vi até o plasma. Hoje eu encaro como sendo um plasma, porque ele... E o Era mais uma coisa interessante é que ele levitava. Não, não é um negócio que caiu, como se fosse um meteoro ou algo. Nitidamente, ele saiu... Qual que é a fonte dessas fotos? Da onde que você conseguiu elas? Essa é uma Como você testemunha, conseguiu? uma moradora de Itaúna, da zona rural, e que fez essa filmagem em agosto de 2024. Agosto, Aham. setembro. E era durante uma época que estava aparecendo muito ali na região. Não só de Itaúna, mas Cláudio também, Divinópolis, Oliveira, os bairros rurais também de Cláudio, né? Que é a Formiguinha, São Bento e outros Qual bairros ano ali. mesmo? Isso foi recente. Né? Agora, 2024. Eu 2024, acompanhei. entendeu? É porque a definição tá ótima. acompanhei. Não, o seu o trabalho. vídeo é sensacional. Você vendo o vídeo mesmo, é muito, muito bacana. Mas, com certeza, seu caso, né, seu testemunho é de um fenômeno ufológico real. Queria voltar para Campinas. Campinas, ele tem muito caso de luzes, né? Dessas bolas de fogo, que vez ou outra são avistadas, inclusive por pilotos, né? Como a gente tem em Viracopos o aeroporto, tem a torre lá de controle. Ali, às vezes, o pessoal vê alguma coisa, vê em radar, né? Hoje, até que não estão vendo tanto, porque existe um sistema do radar que ele descarta por si só automaticamente quando aparece alguma coisa que não tem identificação. Depois de um tempo, não está oferecendo risco e tal, ele descarta até para não confundir ali os controladores de voo. Eu tive já aqui no aeroporto de Viracopos uma certa ocasião, e na ocasião que eu tive lá, a gente conseguiu ver OVNIs aparecendo no escopo do radar. Eu tive esse privilégio de ver com meus próprios olhos, depois o sistema lá ele descartou e tudo mais. E o que acontece? Quando o piloto vê, ou mesmo o controlador, ou alguma pessoa observa algo e liga para a torre de controle, eles dão um telefone lá de Brasília para a pessoa ligar e reportar, né, o que ela avistou. E aí são gerados relatórios como esse. Tá? Esse aqui, por exemplo, esses são mais antigos, de 1978, de 1986, quando teve a Noite Oficial dos OVNIs. E aí eu vou mostrar, alguns desses citam o aeroporto de Viracopos, quer ver? Acho que esse aqui, ele... Relatos de que foram pelo radar. Aqui, ó. Posso dar uma olhadinha? Aqui, ó, aeroporto de Viracopos, Campinas, tarará, tarará. E esses daqui já são mais recentes. O objeto tinha uma forma de uma grande estrela luminosa que se deslocava sentido acima mencionado, empregando velocidade alta, variando da cor branca ao alaranjado, e que se deslocava sozinho, ora se deslocava agrupado, com 2 ou mais objetos. Forma de uma estrela, tamanho maior que uma estrela normal, cor variando de branco ao alaranjado. Velocidade, difícil de precisar, devido à alta velocidade do objeto. Formação, aparecia às vezes só, outras vezes com mais objetos. Som, não emitia som. E assim vai colocando um relato aqui, ó. Esses foram 6 objetos que se deslocavam sentido cidade de Vinhedo para vertical ao aeroporto de Viracopos. Isso. E vice-versa. Então ele ia para Vinhedo e voltava como se ficasse passeando. Isso. Esse aqui são outros relatórios, ó, década de 90. Nossa, esse é de agosto de 86. Esses aqui eu vejo aqui que é uma conversa, né, entre o piloto e uma transcrição Exato. entre os pilotos e os controladores. Controlador. E esse áudio você tem esse Não, esses acesso áudios aos não temos. Não porque temos. é material da aeronáutica. Né, que era reservado, né, era de eles. classificação reservada. Ó, tem alguns Cláudio Nor Furlani, né, tenente...
que assinou Que o assinou o documento. responsável aqui, o chefe, né? Isso. Aqui são outros relatórios. Eu peguei só alguns, mas tem um monte daqui de Campinas. Esse é de 1990, de 2003. Agora, percebam aqui que a partir de 2003, eles não falam mais de OVNI, eles chamam de tráfego hotel. É um termo, um codinome para o fenômeno OVNI. Então, quando o piloto observa isso no espaço... Ocorrência com tráfego Com hotel. tráfego hotel, aqui ó. Isso. Tráfego hotel e tal. Uhum. Esse aqui já é 2022, também aqui em Campinas. Ó, né? esse é mais recente. Então, o que a gente tem? Muitos casos de avistamento, mas o interesse da aeronáutica, ele já é bem mais antigo do que na atualidade. Na atualidade, eles preenchem lá, né, esses relatóriozinhos e tudo mais, mas olha só. Eles ficam até 15 minutos no ar. Esse material você consegue Eles com a colocam própria tudo torre? isso. Hoje, a aeronáutica, ela liberou alguns relatórios e por que no tem Arquivo Nacional em Brasília. Esse negrito aqui, por que não aparece? Então, tem porque nomes. são nomes de pessoas e aí por questões de segurança, ética, tá. eles tarjam. Liberam. Tá. É tarjado. De não expor, de não expor Para a não pessoa. expor a pessoa. A pessoa Porque que ela viu. pediu sigilo, Aham. ela reportou o caso, mas não quer, ela quer ficar no anonimato, não quer se expor. E aí o que eu queria falar, que a aeronáutica, aqui a gente vê que o interesse nunca acabou. Mas em 1969... foi criado oficialmente a CEOANI, que era a Central de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados, que tinha sede no Cambuci, lá no Ipiranga, em São Paulo, no 4º Comar, 4º Comando Aéreo. E lá eles investigaram com equipes vários casos de Campinas. Vou falar um deles. É o caso do Ounei Diniz, que saiu, inclusive, no Jornal Diário do Povo. Isso aqui depois a gente pode colocar, que ele teria fotografado de dia Um disco voador. um disco voador. Eu vou mostrar as fotos aqui para vocês. É uma sequência de fotos de dia tiradas em Campinas, onde a gente vê aquelas esferas, né? Hoje está muito em moda, esfera de Buga, esfera de não sei aonde, Umpo, esferas que estão aparecendo na Inglaterra, na França, na China, Esse no foi em Brasil. que ano? Esse aqui? 69. 69. Então, em 69, logo no princípio, quando foi criado essa comissão pela Força Aérea, eles vieram em várias cidades do interior paulista, né? Campinas foi uma delas, para coletar casos desse tipo. Que tinha fotos, que tinha evidências físicas. E eles são similares à esfera de Buga? São similares. Porque, eu vou pegar uma outra aqui, ó. Você vê que é um negócio meio esférico, ó. Uhum. Parece uma bola. Parece uma bola. Mas Uma bola metálica. Só que é uma bola metálica. A esfera, por exemplo, de Umbo, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu acho que eu tenho até foto. Ela caiu lá na Colômbia, foi coletada por uma empresa particular e hoje ela está na Universidade do México, que eles estão analisando ela. Agora, não se sabe se é alguma coisa alienígena, alguma coisa relacionada ao fenômeno OVNI, ou se trata, de repente, de algum drone modificado com engenharia reversa, alguma tecnologia secreta dos Estados Unidos, que eles estão usando e testando ali na América Latina, né? Naquela região rural da Colômbia. Que foi o caso dos Estados Unidos no ano passado, não foi? Vários, dizem drones, outros dizem esferas. No Jersey, né? Aqueles casos de New Inclusive, Jersey. inclusive o mas aí caso de drone. New Jersey, a gente fez um vídeo, tá aqui, vocês podem voltar e acharem aqui no nosso canal. Que foi bem interessante. Foi bem Na época interessante. deu bastante notícia, né? E volta e meia ainda tem algum relato, né? Para aquele lado de lá, E Campinas, então, assim, às vezes tem casos de dia também, né? Desses objetos, esferoides, É mais raro acontecer durante o mais dia, raro. né? mas acontece ainda. Eu já ouvi falar muito de drones não, desculpa, de discos voadores, né? OVNIs, vamos ser mais sincero, OVNIs, que foram flagrados, inclusive assistindo até alguns Vamos ver. canais de YouTube Nossa. deles. Essas esferas, né? Então tem vídeos a respeito disso. E essa aqui é a que caiu
que está sendo estudada lá na Universidade do México. Uma bola. É Parece uma bola. Uma bola de futebol, metálica, né? É uma É do bola tamanho. Essa daqui é a Mas esfera ela de Buga. Ela é gigante. Essa é a esfera de Buga. Que tamanho ela tem, mais ou menos? Porque Tamanho de uma bola de Tamanho basquete. uma bola de basquete. Ela não é tão aproximadamente. grande. Não, Então. não. Não. Eu já vi várias gente, reportagens isso é nesse muito sentido. interessante. Eu vou mostrar aqui um vídeo. Ainda é um ponto de interrogação sobre o que significa esse símbolo na história de Buga, né? Porque já vou falar a respeito até que isso poderia ser um circuito, que... Eles estão estudando ainda, né? Não, tá muito incipiente ainda, muito no começo, esses estudos para falar o que de fato é. Se é um artefato relacionado ao fenômeno OVNI ou se trata de alguma coisa secreta, algum drone modificado. Olha, esse aqui é um vídeo da esfera de Umbo, que foi tomada dia 10 de junho de 2025 agora. Ela tá perfeita. E foi verificado que não é a inteligência que não é artificial. inteligência artificial, que não é nada. É uma coisa... E esse vídeo foi verificado que Sim. não é inteligência, que não é nada. Ou seja, que é real. E a de Buga, ela tá na mão dos pesquisadores para investigar e descobrir o que... Tá muito nítido que esse aí, hein? Esse tá Bem bem, nítido. Tá bem nítido. Bem nítido. Ou seja, tá ficando cada vez mais... Fácil. Mais comum Fácil e mais comum também esse tipo de aparições. Você acha que eles estão querendo, ou seja, realmente aparecer? É uma decisão deles, né? De quererem realmente... Porque, por exemplo, se sobrevoar próximo de um aeroporto, sabendo que ali tem... Né, levando em consideração que... Quer ser visto. Né? Exatamente. Que no caso aí, são essas terrestres, vamos supor, seres inteligentes, que têm uma tecnologia muito avançada, né? Ou seja... se eles não quisessem ser vistos, eles ficariam ali, deserto do Saara, né, um local mais lusco-fusco, no meio da Amazônia, né, em lugares, ou se não, entraria debaixo da água, no mar, né, mas não, estão querendo ter o contato hoje mesmo, eles se estão mostrarem presentes. Mais ousados, né? Estão mais ousados. Para tudo quanto é lado. Até em bases militares já foi detectado a aparição desses objetos. Até pousar. Eu era do litoral paulista, né? Antigamente eu morava no Guarujá e tinha a base aérea de Santos lá. Eu cheguei a receber depoimentos de militares que viram o objeto pousar na cabeceira da pista dentro da instalação militar, né? E ficou a marca lá e tudo mais. Então tem esse tipo de vez ou outra o objeto ser bem ousado, né? Pousar onde não deveria, né? Nessas instalações militares. Mas falando de militar, Campinas também, ela ficou famosa por conta do caso do ET de Varginha. Na verdade, vamos finalmente não é o ET de Varginha, são os ETs de Varginha. Só para vocês terem uma ideia, se eu fosse falar do caso Varginha, eu ia precisar umas 5 horas, né, para contar tudo. Sim. Tem até um livro, né? Tem até o livro ETs de Varginha montando o quebra-cabeça. Onde as pessoas podem conseguir esse livro? Na minha loja, que é www.lojadoedsboaventura.com.br. E o que tem aqui nesse livro? Conta a história toda e tem uma parte que nós dedicamos a Campinas. Então eu vou contar algumas coisas de Campinas interessantes que aconteceram ali com o envolvimento da SpaceX e também com a Unicamp. O que aconteceu naquela época em 1996, janeiro e fevereiro de 96? 3 criaturas foram trazidas para a Unicamp, porque a Unicamp era a nossa área 51 biológica naquela época. Então tudo que era, eles usam inclusive o termo anomalia. Toda anomalia que chegava era encaminhada para estudo lá na Unicamp. E o Badam Palhares, Corradinho Médici, essa turma é que fazia a recepção desses materiais. Eu conheci uma pessoa que namorou a sobrinha do Badam Palhares e durante uma festa, os parentes do Badam queriam saber dele sobre essa história, né? Porque estava a boataria em 96 de que 3 criaturas ele teria recebido e teria feito lá alguma coisa de teste, né? Com necrópsia, com a criatura morta e também teste com as vivas.
E aí o que aconteceu? O Badan falou uma única vez, depois ele negou veementemente toda essa história para não se complicar, porque o Exército provavelmente pediu o sigilo dele nessa questão. Mas naquele dia ele falou que ele recebeu 3 criaturas, uma morta que foi encaminhada para o subterrâneo do Hospital das Clínicas, que lá tem uma área reservada para você acessar, tem que ter autorização, tem que ser pessoa credenciada para ir lá. A criatura viva foi para o IFISH, para uma determinada parte lá do IFISH naquela época, e uma outra criatura viva, mas machucada, foi para a patologia avançada, que é uma área que hoje está abandonada. Eu tive até lá recentemente olhando, mas era uma área que era cheia de câmeras, que você chegava lá, teve uma vez eu fui para lá, aí já veio segurança, mandaram até helicóptero em cima da gente lá, foi um negócio esquisito que aconteceu, e tinha bastante câmera nesse local. Nesse local da patologia avançada, tem testemunhas que viram a criatura naquela época dentro de um terrário, né, e fazendo um barulho. Então tem algumas testemunhas que relatam isso, e tem algumas enfermeiras que viram a chegada dessas criaturas também, dessa anomalia, né, e que contaram pra gente detalhes de como que foi isso. Teve locais que tiveram que ser esvaziados, mandou todo mundo sair, sai todo mundo, tal. E aí entraram com as cargas, né, o pessoal do Exército. Porque que aconteceu? A ESA, que é a Escola de Sargento das Armas em Três Corações, que é uma instalação do Exército, ela já estava de posse dessas 3 criaturas, esses 3 ETs aí, e fizeram um comboio que veio direto para a SPSEX. Chegando na SPSEX, os motoristas mineiros foram dispensados para tomar um café, jogar bola, se quiser assistir televisão, enquanto os motoristas locais de Campinas, da SPSEX, levavam as cargas para o Badan Palhares. Isso foi feito. Então, os oficiais da ESA, lá de Três Corações, Minas Gerais, esses acompanharam os motoristas locais. Então, eles foram para lá, entregaram essa carga e parece que os seres ficaram lá uns 15 dias, né? Ficou bastante tempo, os americanos tiveram aí, inclusive foi dado uma justificativa de que os americanos estavam aí para selecionar o próximo astronauta brasileiro, sendo que a gente sabe que foi o Marco César Pontes, lá em São José dos Campos, não tem nada a ver com Campinas, né? Então foi uma desculpa esfarrapada. Hoje a gente sabe que a equipe da doutora Fátima também, lá em Campinas, foi uma das que teve maior envolvimento nessa questão das análises. Houve uma situação em que eles tentaram fazer o hemograma dessas criaturas e o sangue da criatura acabou coagulando dentro das borrachinhas e pifou a primeira máquina de hemograma. Aí eles foram para a segunda máquina de hemograma, e essas máquinas de hemograma atendiam também as pessoas normais no HC, no Hospital das Clínicas. E aí veio a outra máquina, tentaram fazer, também deu problema, estragou as 2 máquinas, e aí eles ficaram numa situação complicada, porque iria abrir o hospital, não conseguiram fazer o hemograma da criatura, e como é que atenderiam as pessoas ali que necessitariam, de repente, de algum exame desse tipo. E aí vieram os técnicos, tentaram mexer, não deu certo. Aí um técnico teve uma ideia, falou, vamos trazer do departamento tal, tem uma pequena lá. E aí, paliativamente, até arrumar essas, a gente trabalha com, boa ideia, tal. Trouxeram, aí conseguiram operacionalizar aquele dia. As outras 2 máquinas, como os americanos estavam ali, ligaram para a empresa, porque são máquinas norte-americanas, né, de empresas norte-americanas, ligaram para lá, mandaram vir de avião, veio 2 novinhas, e aí o que eles fizeram? Colocaram o mesmo número de série nas máquinas novas, né, tiraram o que estava lá, colocaram da anterior, para ocultar o caso, e pegaram as máquinas que estavam com o sangue da criatura, encaixotaram e levaram para os Estados Unidos para não ficar nenhum tipo de evidência aqui. Confiscaram. Nós conversamos com uma testemunha, está aqui no meu livro também, que ela confirmou que a equipe da doutora Fátima, onde ela trabalhava, aconteceu ali um banho de loja. O que é isso?
todos os equipamentos que foram utilizados na análise dessa criatura Foram substituídos. foram substituídos por novos. Então foi feito ali uma coisa bem legal. Agora deixa eu só falar só mais um detalhe Claro, que esse é interessante vontade. e que aconteceu lá na Unicamp aqui em Campinas. Um vigilante noturno que trabalhou na época, quando chegava à noite, naquela época o pessoal não tinha celular, nada para gravar. Sim. Então ele ficava ali, né? O pessoal se ausentava, ia para suas casas e tal, e ele ficava na vigia ali. E ele trabalhava na área do IFISH, onde estava essa criatura viva. O que acontecia? Tem uma lagoa bem na frente. Daquela lagoa saiu uma bolinha de luz branca. Ele diz todas as noites, aquele negócio saía voando, se posicionava exatamente no local, em cima, né, do local onde a criatura viva estava. Aí quando ia chegando por volta das 4 horas da madrugada, o objeto saía de lá e entrava para dentro da lagoa. Esse procedimento ocorreu até que os americanos levaram embora as criaturas. Aí depois cessou, nunca mais ocorreu esse tipo de avistamento lá. E durante o momento que essas criaturas estavam na Unicamp, muitas pessoas relataram em 96, eu tenho inclusive esses relatos, de avistamento de luzes estranhas no céu. E isso é também similar ao que aconteceu na ESA. Quando eles levaram as criaturas para dentro da instalação militar da ESA, alguns militares de lá começaram a observar luzes e seres até dentro do quartel do Exército. Nossa. Tanto é que eles pediram ajuda, né? Já estava ali a aeronáutica auxiliando na logística dos americanos e também em contato com o Exército. Aí eles solicitaram para uma base aérea de Canoas, no Rio Grande do Sul, radares portáteis para colocar na ESA para monitorar esses momentos, né, em que apareciam esses fenômenos luminosos que eles não sabiam o que era, esses OVNIs, né, lá na região. Então, assim, Campinas teve esse fato, né, do envolvimento com o caso Varginha naquela época. Hoje não mais, tá? Porque as coisas de OVNIs que antes chegavam aqui na Unicamp não estão sendo trazidas mais para cá, e sim para uma base do Exército. E eu falo que anteriormente acontecia caso de OVNIs, porque teve um caso de uma pessoa que foi queimada por um disco voador e morreu, né? Ele ficou com o corpo totalmente calcinado. É o caso Pedro de Toledo. Essa pessoa foi morta no dia 16 de fevereiro de 1994 e o corpo dela foi trazido para a Unicamp por conta da estranheza e do envolvimento com um objeto voador não identificado que tirou a vida, não só dessa pessoa, mas na fazenda onde ela era capataz, animais também foram mortos, queimados, e um cachorro foi queimado pela metade e depois veio a óbito também, porque não resistiu. Mas isso lembra a Operação Prato, né? Que também. Mas o interessante, eu vi as fotos, eu tenho as fotos, tenho o laudo da polícia, né? Todo o exame que ficou inconclusivo também, mas as fotos mostram a pessoa, né, que chamava José Marlone, com o cabelo dela todo solto da cabeça. Nossa. E o corpo dela ficou preto como uma borracha, sem nenhuma água no corpo, e não tinha cheiro de putrefação. Ele não chegou a apodrecer. De tamanha estranheza de algo ali que aconteceu. E em cima do telhado havia uma mancha redonda e escura, né, que a gente detectou anos depois lá, né? O telhado naquela localização onde matou o José Marlone, porque assim, ele não morreu fora de casa. Tudo indica, né, a polícia chegou a essa conclusão, que ele fugiu do objeto, aí o objeto foi queimando os animais, queimou o cachorro, ele entrou para dentro de casa, se trancou, e ele morreu dentro de casa, trancado, por lá de dentro. Quem descobriu ele lá depois foi o próprio dono do sítio Vale do Sol, lá em Pedro de Toledo. E detalhe, quando nós investigamos tudo isso, o próprio proprietário do sítio falou que os policiais da criminalística falaram, a gente vai levar o corpo para Campinas.
E aí, para mim tirar a prova dos 9, o que eu fiz? Eu fui no cartório e fui no cemitério também. A campa indicada na documentação não existe. E no cartório não existe atestado de óbito também. Tanto é que no dia que eu estive lá, eu falei assim, então me faça uma certidão negativa, me falando que não tem certidão de óbito do José Marlone, que morreu no dia 16 de fevereiro de 94, e eles tiveram que fazer. Então, por quê? Para mim precaver que futuramente eles não viessem e implantassem algum tipo de documentação lá. Então, para vocês verem a estranheza do caso. Sinal que já estavam abafando o caso. Abafando o caso. E veio para onde o corpo dele? Para Campinas, para a Unicamp. Mas no final das contas, a certidão de óbito existe? Não existe. Não existe. Não, o que eu pedi foi uma certidão negativa do óbito. Ou seja, eles me informando, o escrivão teve que me assinar um documento falando, ó, até a data de hoje não existe certidão de óbito. Mas de nascimento temos. Ah, tem. E uma coisa curiosa, quando eu estive com um delegado que analisou o caso, juntamente com o Carlos Alberto Machado, com o Saga Suzellington, quando a gente esteve lá, quando ele abriu a pasta, o que tinha lá dentro? Além, né, da documentação toda, o RG. Geralmente, o RG dele, geralmente isso é devolvido para a família. Ninguém fica de posse disso. Mas não pode ficar. Não pode. Entendeu? Quem é militar, quem é delegado, tal, o pessoal sabe que não pode ficar. E aí o que aconteceu depois? Quando eu publiquei esse caso no meu canal, no canal Edson Boaventura, antigo Enigmas e Mistérios, publiquei o caso e contando a história, tudo. Quem que apareceu? A família. Que não sabia nem que ele tinha morrido. Nossa. Aí vieram me perguntar tudo o que aconteceu, tal. Eu falei, foi isso. Aí eu falei, a gente nem sabia que ele tinha algumas dúvidas que eu tenho aqui que eu gostaria de perguntar do que você falou, questão do caso de Varginha, né? Me colocando no lugar, inclusive, do espectador que deve estar cheio de perguntas aqui. Vamos lá. Primeiro, IFISH, por que levaram para o IFISH e não para o Instituto de Biologia ou Instituto o médico, o Hospital da Unicamp, enfim, qualquer outra coisa relacionada? Mas foram levar no Instituto de Ciências Humanas, de Filosofia e Ciências Humanas. Então, o morto, como eu falei, ele foi para a necrópsia, para ser necropsiado no HC, nessa parte subterrânea. O vivo, eles, por algum motivo, eles tomaram essa iniciativa de separarem. Porque tinha 2 vivos. Então não vamos deixar tudo junto. Um machucado eles colocaram no terrário lá na Ele tem o quê? Biblioteca, salas normais? Não tem laboratório? Então, mas no IFISH naquela época estava em reforma. E tinha uma sala mais isolada. Foi nessa sala que ficou lá. Tá. E uma sala subterrânea? Alguma coisa? Não. Uma sala? Não, uma sala mais isolada, que aí ficou controlado também o acesso. Tanto é que o pessoal brincava, né? Com o Badam Palhares, que o Badam Palhares levou iogurte, levou alface, né? Foi levando os negócios, falou assim, mas o Badam Palhares não cuida de morto? E por que tá levando esse negócio? Tá cuidando de vidro? Então, foi uma coisa que surgiu lá de boataria, o pessoal falando, o que tá acontecendo, né? Esse boato. E você quer ver uma coisa interessante? Quem faz veterinária numa faculdade, você é orientado, você vai aprender isso lá. Quem é veterinário sabe o que eu estou falando. Se você tem um animal selvagem que você não sabe o que ele come e ele está ali em vias de entrar num processo de falência, né? Morrer e tal. O que você oferece para ele? Danone. Sério? Porque se ele pegar e comer Danone, ele tem os nutrientes capazes de manter ele vivo pelo menos por algum tempo. Olha isso. E aí foi aí o pessoal ficava brincando, mas foi dar Danoninho para a criatura, né? Mas por quê? Porque tem sentido. Tem sentido, eles não sabiam o que era aquela criatura. Era um bicho, uma espécie, alguma coisa totalmente diferenciada. Nem o que vai comer e como se alimenta. Justamente. E sabe o que ele comeu? Capim gordura. Edson. E como que você tem esse relato e porque a gente comeu capim gordura? Porque a gente conversou na época com pessoas que, desde que a gente se comprometesse a não
colocar ela numa situação complicada, Entendi. elas dariam as informações. Que nem esse negócio do hemograma, tudo a gente sabe, porque a gente preservou. Uma dessas pessoas, inclusive, nem está mais no Brasil, está morando fora. Mas a gente sabe, hoje, o caso Varginha, ela tem cerca de 150 testemunhas que participaram direto e indiretamente. E essas testemunhas são civis, médicos, militares, que participaram direto e indiretamente do caso. Edson, o Badam Palhares, ele chegou a dar a entrevista, ou seja, ele noticiou isso na época, de que ele depôs isso, ele falou que tinha 3 seres. Não. E em momento algum ele se desmentiu. Em momento algum ele disse uma coisa e depois se desmentiu. Ele sempre, frente à imprensa, seja televisiva ou jornalística, ou mesmo na rádio, ele chegou a entrar num embate na rádio, ele negou veementemente que não tem ET nenhum, tal, e o Goulart de Andrade, que tinha um programa chamado Comando da Madrugada, ele veio até a Unicamp também, só que o Badam Palhares, muito esperto, levou ele para uma área que não tinha nada a ver, onde tinha os corpos lá de perus, tal, um negócio desativado. Ele não levou o Goulart de Andrade para o lugar onde efetivamente teria alguma coisa de criatura. Né? Esses seres ficaram aqui em Campinas por quanto tempo? Pelo menos uma semana, até que os americanos levaram. Os americanos pousaram no aeroporto de Viracopos com um C-17. Eu tenho a foto do avião na época, porque foi um negócio, o avião é grande, né? Então, isso chama muita atenção. Aí as pessoas falaram, estava tendo um negócio do caso Varginha, falou, aí, tem esse avião aqui estranho, que é um C-17, e esse cara do lado chama Marcos Feres. Ele é um ex-controlador de voo e ele confirmou num canal aéreo durante uma live que no dia ele estava trabalhando e que os americanos chegaram, pousaram em Viracopos e já havia helicópteros da Marinha e do Exército e da Aeronáutica esperando os militares norte-americanos para levar eles até Varginha, onde então eles assumiram toda vamos dizer assim, aquela organização das investigações, né, resgate dessas criaturas, do resgate da nave que tinha sido abatido lá na zona rural de Eloy Mendes. E então foi um negócio que teve o envolvimento americano, sim. Hoje a gente tem plena convicção e eu torço para que, com as liberações que em algum momento deve acontecer, pelo menos uma liberação parcial norte-americana, que isso venha à tona. Porque o Brasil sempre teve acordo com os norte-americanos nessa questão de OVNIs, ou seja, a gente dá de mão beijada para eles sempre naves que caem aqui, ou seres, coisas desse tipo, sempre a gente acaba passando para os americanos por conta desse acordo que existe desde 1941. É um acordo ou é uma incompetência nossa também de não saber lidar exatamente com esses seres? No Blue Book, que é o projeto Livro Azul, lá a gente já encontra, isso aqui são 2 páginas do Blue Book falando da queda de um objeto em Bicas, Minas Gerais, e que existe uma cooperação com o Brazilian Army, Exército Brasileiro, e com o Brazilian Air Force, Força Aérea Brasileira. Isso aqui é documento do projeto Blue Book norte-americano. E esse daqui é pior ainda, é um aerograma que cita um objeto que caiu entre Santa Catarina e Paraná em 1966 e que ele teria sido levado por Kenai, que é São José dos Campos. São José dos Campos é a nossa área tecnológica, né? A área 51 tecnológica, e de lá foi para a NASA. Pode ver aí que está escrito aí que foi para a NASA. Então, isso é um aerograma da Embaixada norte-americana no Brasil, que já está liberado pela Lei de Liberdade de Informação, só que aqui no Brasil eu tentei questionar a Força Aérea, questionar os nossos órgãos internos, eles falam que não tem nada, que isso nunca existiu. Pô, mas está no documento americano, que houve isso. Né? Então, nós somos enganados a todo tempo quando o assunto é OVNI, né? O acobertamento, ele é real, e durante Varginha, só para vocês terem uma ideia,
A maioria dos pesquisadores foram ameaçados, tiveram telefone grampeado. Pessoas, por exemplo, as meninas, sofreram uma tentativa de suborno. Os americanos tentaram dar dólar para elas, uma grana considerável para que elas desmentissem um caso, mas a mãe das garotas, a dona Luísa, como ela era uma mineira muito honesta, ela não topou esse suborno. E aí denunciou na imprensa. Por isso que o caso Varginha, ele está vivo até os dias atuais, graças à honestidade da dona Luísa e das filhas delas. Só para amarrar a última pergunta, ainda sobre a questão de Varginha, sobre exatamente quando você tem aí a chegada da aeronáutica americana, da Força Aérea Americana, em Campinas, no aeroporto de Viracopos. O radar, isso é uma questão, uma dúvida primeiro. O radar, a aeronáutica ela tem histórico desse radar aí, eles são obrigados a guardar o histórico de todos os voos que são feitos no espaço aéreo nacional. Quando acontece incidentes estranhos, aí sim. Só que na questão de Varginha, tudo foi confiscado, não tem nada. Você não acha? Ou seja, nem radar da época a gente conseguiria ter, de que teve ali uma chegada de um avião americano. Não, então, esse detalhe importante que você está falando. Na época, o Marcos Feres, que aconteceu? Ele estava trabalhando e de repente ele olha no escopo do radar, está entrando lá um C-17. Só que, detalhe, não tinha a Voem, não tinha autorização de voo. E como aquela aeronave norte-americana é uma aeronave de tropa, de guerra, cabe 77 toneladas dentro dela, o que ele pensou? Falou, lascou, é guerra, não tem autorização. Eles têm que autorizar com 70, acho que na época era 72 horas, tem que avisar e dar o roteiro. Olha, nós vamos para tal lugar fazer isso, tal. Porque não pode entrar uma nave militar dentro do Brasil. Aí o que aconteceu? O Feres já estava arrancando os cabelos, falou, vou ligar pro chefe, que o chefe não trabalhava na operação. Só que aí aconteceu algo inusitado. O chefe do Feres, que nunca entrava na operação, né, porque trabalhava na salinha lá isolado, ele entra. Ô Feres, seguinte, estou entrando aí para falar, tem uma aeronave americana que está entrando e não tem a Voem, depois a gente vai atrás disso, não se preocupa, mas estou te avisando que daqui eles vão pousar lá em Viracopos, já tem 2 helicópteros que vão sair e levar eles lá para Varginha, beleza? Tá avisado aí, fica tranquilo, não tem problema nenhum. E foi isso, e ele contou isso no ar. Só para esclarecer o público, quem que é o Feres? O Marcos Feres é um ex-controlador de tráfego aéreo, né? Trabalhava nas torres de controle. E hoje ele já é aposentado. Já é aposentado. Você tem essa entrevista no seu canal também? Isso, tem. Então, para quem se interessar, vai lá no canal Existem dezenas de vídeos publicados sobre Varginha, né, que as pessoas podem se inteirar mais. Quem quiser também saber mais, tem o livro. Esse aqui é o volume 1. 402 páginas, com 250 fotos de época, e inclusive documentos, né, dos animais que morreram. Fala aqui do Marco Elixerese, que pegou uma das criaturas e também veio a óbito, né, tem o envolvimento norte-americano, todo o caso desde o princípio, os desdobramentos em Campinas também. E agora eu estou escrevendo o volume 2. Que vai chamar, que eu ia perguntar, qual que é o próximo? Vai chamar ETs de Varginha, a história continua, onde eu vou trazer detalhes da queda da nave, que na verdade foi uma queda proposital, porque eles abateram o objeto. Era um objeto cilíndrico, né? E vou dar detalhes, além de outras coisas, de uma necrópsia de uma outra criatura que foi feita em Juiz de Fora, no HGE, que é o Hospital Geral do Exército, lá em Juiz de Fora, em Minas. Isso é uma coisa que ninguém sabia. E vou dar detalhes também de alguns outros casos de aparecimento de seres na região de Três Corações, que todo mundo focou Varginha, mas também teve avistamento em Três Corações. Então, até falando do avistamento que teve agora recentemente em aquela cidade perto lá de Três Corações, São Tomé das Letras, parece que teve até uma abdução lá.
Sim, lá Eu tem. vi agora, Lá tem pouco tempo. Já teve, até no passado também teve casos de abdução, de avistamentos lá. Ali, São Tomé, o sul de Minas, ele é um hotspot, né? Uma zona quente de avistamentos de OVNIs, assim como tem em outros lugares do Brasil e do mundo, né? No Brasil, a gente poderia destacar aqui Serra da Beleza, no Rio de Janeiro, que tem bastante incidência, região ali de Conservatória, Vale do Ribeira, no interior de São Paulo, onde tem Iporanga, tem aquelas cavernas, ali desde 1941 que o fenômeno pega fogo. Eu já vi, já fotografei, filmei, tem até uma foto aqui que o Jamil Villanova tirou lá em Iporanga, essa daqui, que são essas bolas de fogo. Que foram as que você Aí, ó. Essa Não, aqui foi bom, dia porque é a primeira vez que eu vejo fatos concretos Então, que o que eu vi realmente 20 de abril não é de daqui. 1991, Jamil Villanova tirou essa foto. Não tô louco, E né? eu Mas tava desde presente, aquela vez, viu? E a gente Já tem algumas tinha filmagens certeza. também. Além de Iporanga, né? A gente tem todo o litoral paulista ali, tem 2 pontos nevrálgicos que aparecem muito, que é Peruíbe, no litoral sul, e Ilha Bela, no litoral norte. Temos a Chapada Diamantina na Bahia, também, que é muito caso. Chapada dos Guimarães, em Mato Grosso. Chapada dos Veadeiros, em Goiás. E Minas Gerais ali, aquela serra, aquela coisa ali, parece demais. Eu acho que eles estão interessados, além de fazer as experiências genéticas, abdução, no mineral, no que a gente tem no subsolo. Acredito Então, é isso que eu ia perguntar. também. Existe especulação de que essas cavernas, elas levam para o interior do planeta, não é? Não, a Terra não é oca. O Raymond Bernard, que escreveu lá Terra Oca e tal, sei lá onde ele estava com a cabeça quando escreveu aquilo lá. Assim, eu acredito que Por que eles exista vão ficar dentro dessas cavernas? Qual que é o motivo? uma base operacional estratégica. Em vez de ficar viajando longas distâncias, sei lá para onde, e você monta uma base estratégica em caverna, em protuberâncias Ou da embaixo do crosta terrestre, oceano? ou bases submarinas, que é o mais provável. Porque se você pensar que 3/4 do planeta é água, e que existem regiões abissais que a gente não consegue acessar, ali E o próprio homem estaria conhece mais a essa Lua do parte. que os oceanos, né? Um relato Não de navios, assim, de piloto de navio, né? A maior Piloto, incidência... não sei como fala, não é? Os comandantes. Os comandantes, de navio. A maior incidência de fenômenos de avistamentos é no mar. É em grandes porções. Ou em rios, né? Rio Amazonas e tal. Então, a Marinha é a que detém o maior acervo de casos. Só que os relatórios da Marinha estão num alto grau lá de sigilo e não foram liberados. Para dizer que não foram liberados, foi liberado um. Você acha que o fato da gente não ter tecnologia para estudar o oceano, a profundeza, é uma questão de interesse tecnológico? De interesse de não querer evoluir tecnologicamente por algum motivo? Não, Obscuro? eu discordo um pouquinho, porque os militares norte-americanos, eles têm interesse sim nessas bases submarinas. E aí, recentemente, em 2024, teve uma audiência pública no Congresso Nacional Norte-Americano. Estava lá o Luiz Elizondo, estava o comandante Galadé, que é da Marinha norte-americana, já está na reserva ele também, e ele falou muito a respeito disso, da questão dos OSNIs, né, que é objeto submarino não identificado, e que o governo norte-americano detinha certas tecnologias de detecção desses objetos dentro do mar, e não só dos objetos, mas também de sons estranhos que eram produzidos por esses OSNIs, por esses objetos submarinos não identificados, que agora não é chamado nem de OVNI, nem de OSNI pelos americanos, e sim por UAP. O que é o UAP? É o FANI em português, Fenômeno Anômalo Não Identificado. Gente, eu sinto muito em ter que interromper esse Uma papo. conversa bem Essa interessante. conversa, mas nosso tempo mais que se esgotou aqui. E é uma pena, eu gostaria muito de ter você de novo aqui em outros casos, né? E vamos investigando aí, né, Edson? Vai investigando e vai trazendo pra gente, que a gente vai relatando aqui
para você que está nos assistindo. E se você gostou desse vídeo, por favor, curta, compartilhe e comente. O seu comentário é muito importante. Se você colocar o seu comentário aqui, a gente vai mandar para o Edson e de repente, o seu avistamento, a sua experiência. O Edson tem um canal também que pode chamá-lo para ir lá e, de repente, entrevistar. A gente tem muito interesse nesses assuntos. Então, nós trouxemos muitas boas histórias hoje. Muitas boas histórias. Histórias muito intrigantes, né? E eu tenho certeza que você gostou. Então, por favor, dá o curtir, o compartilhar. Não é, Rafa? É isso aí. E aciona o sininho e dá um hype pra gente. É isso aí. Hype aí. Eu agradeço muitíssimo, muitíssimo a sua presença, o seu tempo, né? De vir, ele veio de São Paulo para cá. Ô, Edson. E olha, o pessoal aí que está assistindo, se teve algum envolvimento com o caso Varginha também aqui em Campinas, ou sabe algum outro caso, entre em contato com a gente, né? Passa o seu contato, Edson. O nosso canal lá no YouTube. Ele tem um canal. Né, canal no YouTube Edson Boaventura, é o antigo Enigmas e Mistérios. A gente está numa campanha rumo a 250 mil inscritos. Estamos com 228 mil inscritos, então ajuda a gente lá, pega o seu parente, né, o seu conhecido, faz ele se inscrever no canal, porque vai estar ajudando a gente. Além disso, tem o Instagram, @EdsonBoaventura, e tem a lojinha www.lojadoedsonboaventura.com.br. Lá nós temos livros, revistas, camiseta, um monte de produto, até pelúcia do ET de Varginha, né? Aqueles verdinhos, a gente tem lá. E qual que é a previsão pro segundo, para a próxima edição? Já tem aí uma previsão de lançamento? Eu estou tentando produzir ele até janeiro de 2026, que é quando o caso Varginha completará 30 anos. Aí a gente chama para poder falar a respeito desse novo livro. Exatamente. Conversar mais e falar mais informações desses casos. E só para encerrar, rapidamente, esse fenômeno está acontecendo agora. Tem um objeto vindo em nossa direção, falam que está vindo para... Está atrás do Sol agora. O I-3 Atlas. O I-3 Atlas. É um interestelar, número 3, que é o terceiro, e Atlas é o equipamento que identificou, né, que descobriu... Que a partir de dezembro nós vamos voltar a vê-lo, né, que ele vai sair de trás do Sol. Isso. E aí a comunidade fica toda dividida. Isso é asteroide, cometa, é um OVNI. Então, a NASA falou que acha que é um cometa. Só que ele aparentemente não se comporta com o cometa. No caso, a cauda dele está para frente e não para trás. E uma velocidade muito alta também. Uma velocidade alta também, então é um negócio esquisito. E aí, no Japão, agora o pessoal falou que pode ser algum meteoro, algum asteroide, alguma coisa assim. E o Avi Loeb, que é um astrônomo norte-americano lá, meio polêmico também, fala que acha que é uma nave alienígena, vai. E o que a comunidade ufológica diz a respeito disso? A gente vai ter que esperar para ver o que vai acontecer. E torcer, se for uma nave alienígena, que essa turma aí não seja predatória, né? Que não venha... A previsão é de quando? Com base aí na velocidade e tudo que possa aparecer por cá? Esse ano a gente vai ter mais detalhes, porque vai estar mais próximo. Entendi. Aí vamos ter condições aí de saber mais detalhes do que se trata, né? Mas por enquanto está na especulação. Assim, eu chutaria em dizer que tá mais para cometa, mas tá um cometa meio diferente. Né? Vamos acompanhar. Mas né, vamos acompanhar para ver o que vai acontecer, o desdobramento desse negócio aí. E novidades você vai ficar sabendo por aqui também. Continue nos seguindo então. Muito obrigada. Tchau. Tchau, obrigado.